Bom dia, turma! Vamos lá, porque quem está nos bastidores não sabe dos finalmente, não é verdade? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, todo domingo, às 9 horas da manhã, a gente faz essa live para falar a respeito de vendas. Como vender melhor? O que é vender melhor? É entregar da melhor forma para o nosso consumidor os nossos produtos, né? É sobre isso que nós falamos aqui todos os domingos. E no domingo passado, a gente conversando e eu fazendo uma reflexão sobre o ano de 2022 e todas as informações que nós passamos aqui nessa live, né? Essa live é gravada, fica lá no nosso canal do YouTube, no time CFG. Eu entendi que a gente fala sempre muito, muito do mesmo. A gente acaba falando muito do mesmo. E é natural isso, porque as dúvidas são as mesmas. Então, eu tomei uma decisão junto com o Nonato aqui, nós conversamos, conversei com alguns líderes também, e a primeira decisão que nós tomamos é falar, todo domingo nós vamos falar a respeito de um produto e de como entregar a promessa desse produto para o nosso consumidor para que a gente venda mais. E o que é a promessa, Ana? A promessa é o benefício, né? É o que ele entrega para a população. E a gente vai falar isso em linguagem simples, não em linguagem técnica, porque a parte técnica a gente tem, né? Em diversas lives e diversas explicações, voltou o bug. Não sei o que é, não. Do Enfim. Roberto, né? É, enfim. É, bom, vamos continuar. Então, com uma promessa definida, a gente sabe qual é a sondagem necessária para a gente fazer. Porque, de fato, dentro de qualquer sistema de venda, qualquer um, para você entregar, né, o resultado para uma pessoa, ela precisa desejar aquele resultado. Então, essa live aqui no domingo vai ser muito sobre como criar o desejo a respeito daquele produto, com quem falar, como abordar a pessoa, né? Como entrar em contato para você fazer a triagem e, de fato, levar mais desse produto para a população. A gente tem aí uma comparação que eu acho que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, que é o bendito do marketplace e das redes sociais, mídias sociais e da venda eletrônica, né? Então, a Dines, pensando nisso, para nos ajudar, ela criou o cliente fidelidade, que ainda está em adaptação, né? Muitas pessoas ainda sofrem com as plataformas, com a comunicação nas plataformas, tem alguns ajustes ainda a serem feitos, que estão sendo comunicados, né? Lá para o Board de Tecnologia dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é tenham paciência, tá? E estejam muito perto desse cliente nesse primeiro momento. Mas a ideia é que isso vá sozinho. A ideia é que não tenha dependência de nós para que ele funcione, que ele seja mesmo uma plataforma que ande em 3 cliques e está resolvido e você tem aquele seu cliente ali. Essa é a ideia. Só que a gente tem que entender que isso é pioneiro no Brasil, só tem no Brasil, e que, de fato, por conta disso, você não consegue fazer a integração global e as prioridades estão no global, tá? Então, só para vocês entenderem a questão do ajuste de tecnologia e dessa parte de que muitas pessoas falam comigo naturalmente, né? Quando tem um problema, fala com quem? O seu diretor mais próximo, né? Então, é natural que a gente seja o filtro disso tudo. E o que a gente vê nas redes sociais, nas mídias sociais e na venda eletrônica é a venda em massa, né? Então, o que se busca dentro essas pessoas que trabalham com performance de venda de produto nesse sentido, elas jogam para muitos para captar um número que é previsto dentro de cada promessa, né? Então, uma promessa bem feita vende mais.
E é isso que os grandes treinadores de marketing digital fazem, né? Começou lá atrás com o Érico Rocha e tal, e hoje isso se multiplicou, tem milhares de treinadores, e com certeza, se o seu telefone está do lado, ou se você está no telefone ouvindo essa live, depois que você desligar no seu Instagram, no seu Facebook, vai aparecer o tempo todo cursos a respeito disso, porque nós estamos falando aqui e o telefone tem ouvidos, né? Que é o bendito do remarketing. O que é o remarketing? O remarketing é quando você coloca uma palavra ou fala, hoje em dia, uma palavra perto do seu sistema operacional de internet, ele escuta. Então, né, o seu aparelho escuta, acredite se quiser, ele escuta o que você está falando, tudo, absolutamente tudo que você fala perto do seu telefone, o seu telefone reconhece, pega as palavras-chave e direciona as campanhas que tenham aquela palavra-chave para que você seja impactado. Então, se você for parar para pensar, nós, como seres humanos, é uma covardia, porque a gente tem que fazer isso manualmente, né? E aí é que está o nosso desafio, tá? E por isso que eu quis introduzir essa live falando a respeito disso. Porque como a gente vai usar a pessoalidade para trazer muitos clientes? Esse é o nosso desafio, e nós vamos fazer isso juntos. Eu não sou uma expertise nisso, nem existe ninguém. Eu vou dar essa notícia para vocês. Não existe nenhum expoente no marketing de rede com essa expertise. Por quê? Porque isso não existe. Ou você é uma coisa ou você é outra. Você não consegue juntar as duas. E o grande diferencial do marketing de rede é a diferença, né? A promessa dentro do produto diferente do tradicional. Então, nós não somos mais um colágeno. Nós somos o melhor colágeno. Então, é como trabalhar essa promessa e como integrar as duas coisas que a gente vai fazer juntos, tá? Essa é a proposta. E, para isso, a gente separou essa ideia de duas formas. Todo domingo, às 9 horas da manhã, a gente vai falar sobre a promessa de um produto, tá? Então, nós vamos falar de fato sobre um produto e vamos juntos esgotar as possibilidades de atuação desse produto, de resultados que ele gera. Vamos compartilhar o máximo possível entre nós esses resultados para que a gente possa gerar o desejo das pessoas certas. E aí a gente vai viver isso no processo para que uns possam ensinar o outro sobre essa performance. E a outra fase, que a gente vai começar amanhã é segunda-feira, né? Toda segunda-feira, às 19 horas, eu vou fazer um mastermind de vendas só para pessoas que querem alavancar o cliente fidelidade, tá? Então, não é mais sobre a venda dia a dia, a venda normal, né? Venda direta, sobre produto, não. A gente vai falar sobre técnicas de vendas para a gente, de fato, alavancar. E aí é diferenciar os adultos das crianças e dos adolescentes, tá? Tem que performar, tem que fazer a lição de casa. Se não fizer a lição de casa, na outra segunda-feira você está eliminado. É isso, tá? Tem que fazer a lição de casa, tem que trazer o resultado, tem que mostrar o resultado. Se não teve resultado, tem que dizer por que não teve, como não teve, para a gente poder ajudar. É um mastermind mesmo. A ideia é a gente pegar o que a gente tem como ferramenta e, de fato, colocar em prática, tá? E isso serve para mim também, tá, gente? Não estou só falando de vocês, não. Estou falando de mim também. Então, nós vamos fazer juntos. Eu só sou a que puxa, mas a gente vai fazer juntos. E nessa primeira live de segunda-feira, nós vamos ter a Claudirene junto conosco, dando os spoilers dela, né? Tudo que ela faz dentro de um cronograma que eu já estou finalizando aqui, vou dividir com ela, para que a gente faça isso juntas, inclusive com a equipe dela e tudo mais, e todas as outras equipes vão estar convidadas, mas a ideia é performance,
tá? É trabalhar performance nessa live de segunda-feira. A gente vai lançar aí, daqui a pouco, eu vou lançar tudo direitinho nos grupos para que vocês possam entender como participar e quais vão ser os pré-requisitos para se manter lá. E tudo bem se tiver 5 pessoas, não tem problema, entendeu? Porque a ideia é que, o que a gente ficou pensando? Dentro da plataforma que a gente tem, a gente ouviu, né, na segunda-feira, poxa, 1.000 clientes fidelidade se cadastraram de 7 de dezembro até 7 de janeiro. 1.000 clientes, cada um de nós tem que ter aqui. Não é 40 para você ganhar R$ 13.200. Não é sobre isso. É sobre a gente, de fato, construir o mercado da marca através dessa ferramenta. E como diz meu filho, parar de lenga-lenga. Né? Parar de se enganar. Se a gente tem essa ferramenta e pode usar, se a gente tem os melhores produtos e pode vendê-los, é nossa obrigação, é nosso dever, é nossa obrigação fazer isso com competência. E para isso a gente tem que ajustar. A gente tem que ajustar, primeiro, a nossa expectativa dentro daquilo que nós temos como conhecimento e ampliar o conhecimento. Então, o caminho natural é você fazer esses milhares de cursos de vendas que tem aí, inclusive um dos grandes expoentes do nosso negócio está ficando milionário para ensinar as pessoas a venderem e as pessoas continuam não vendendo. Por quê? Porque são sempre 3 ou 4 que fazem a lição de casa e que vendem. Então, eu conversei aqui com o Nonato e depois dividi isso com a Cláudia Irene, e a gente quer, de fato, pegar quem quer pela mão, para a gente poder fazer esse resultado sem cobrar. Né? Sem cobrar. Então, essa é a ideia. Tá? Então, nós vamos mudar um pouco o rumo nesse sentido. Mas hoje a gente veio aqui falar a respeito da primeira promessa do ano, que é o Naara Lux. O Naara Lux está numa promoção incrível no nosso site, né? Quando você compra 3 no combo, tá? Existe um combo de R$ 744, que vem 3. Você compra 3 e ganha 2, certo? Quando você compra 3 e ganha 2, você vai ter de lucro, se você vender ao preço cheio, você vender pessoalmente, né? Você vai ter R$ 980. Então, você tem 5 vezes 345, né? 1.725. E você gastou R$ 744. Então, é assim, é um lucro absurdo. Se você dividir por 5, tá vendo? Preço de custo, você vai pagar R$ 149 em cada pote. Você está pagando o preço de uma Naara Tangerina num Naara Lux. Só para vocês entenderem o raciocínio, tá? Para quem consome, vale a pena comprar só pelo consumo, né? Minha mãe comprou, minha mãe consome, minha mãe foi a primeira, falou, compra para mim, porque a vantagem é absurda, tá? Então, vale muito a pena. E pode comprar pelas 3 formas, tá? Pela loja, pelo Smart Delivery normal, pelo Smart Delivery pré-pago, todos eles você recebe os 3, os 2 extras. E aí ainda tem a vantagem que se você compra 2, né, você marca 130 pontos, você ainda ganha os pontos de viagem e tudo mais. Só não valem os pontos de viagem pelo pré-pago, tá, gente? Então, para ganhar os pontos de viagem, tem que ser ou pelo Smart Delivery normal ou pela loja. E aí pode ser tanto você comprar 2 combos, como você completar os 35 pontos com outros produtos que você queira, porque tem várias promoções interessantes aí no nosso mercado especial, né? Na aba Mercado Pacotes Especiais, tem vários combos interessantes lá. Mas hoje a gente vai falar do Lux, tá? Então, quando a gente fala de trabalhar uma promessa, e aí eu quero propor esse exercício para a gente fazer hoje, tem que ser hoje. Por que hoje? Porque a promoção acaba hoje.
A promoção acaba hoje, domingo é um dia tranquilo para falar com as pessoas, porque as pessoas estão mais abertas. Então, quando você vai fazer a abordagem e que você fala, oi, tudo bem, pode falar? Dificilmente a pessoa vai dizer, não posso. Talvez a pessoa não responda na hora, porque ela está longe do WhatsApp, né? E aí você tem dois caminhos depois da abordagem e pedir permissão para falar. Um é ligar para ela, dependendo da intimidade que você tem, né? Dependendo do relacionamento, você não vai ligar para uma pessoa que você não fala há 15 anos, né? A não ser que você vá abrir relacionamento, é outro tipo de abordagem. Mas se você tem o objetivo de vender, é mandar uma mensagem, fazendo a sondagem. E aí, quando você vai falar da oferta de um produto que você já sabe qual é a promessa, você vai fazer perguntas para ela a respeito dessa promessa. Se ela tem a expectativa com relação àquilo, tá? Então, como que é isso, né? Oi, fulana, tudo bem? Ai, que bom, tá tudo bem com você, né? Você faz uma, tá, tudo ótimo, tal. Então, eu estou fazendo uma campanha a respeito de um dos produtos. Se ela sabe que você trabalha com Junesse, é uma forma de abrir a conversa, e se ela não sabe, é outra, tá? Se ela não sabe, você vai dizer assim, olha, eu há algum tempo decidi trabalhar com um negócio em paralelo, você sabe, né? Hoje em dia ter várias fontes de rendas é importante, coisa desse tipo. E eu estou com uma empresa de produtos, a melhor tecnologia em rejuvenescimento. Aí ela vai, você tem que esperar ela responder, entendeu? Você não pode sair vomitando tudo que você quer falar para ela. Aí ela vai falar, ah, que legal, ah, me conta mais. Normalmente, quando eu falo isso para as pessoas dizem, opa, preciso de tudo. Não é assim? Quando você fala com a pessoa que você trabalha com produtos de rejuvenescimento, a pessoa não fala, preciso de tudo. Ah, eu quero, o que é que você tem? Se a pessoa não fala isso, é porque ela está sem dinheiro e com receio de comprar qualquer coisa. Então, ela pode também virar para você e falar assim, ai, nossa, muito legal, mas eu não quero comprar nada. Muitas já falam assim para a gente, não é verdade? Então, vamos lá. Opção A, opção B. A Maria Isabel levantou a mão aqui. Vamos parar um minutinho para a Maria Isabel falar. Fala, Maria Isabel. Bom dia. Eu acho que você está sem microfone, Maria Isabel. É. Então, quando você puser seu microfone, você levanta a mão, você fala de novo, tá? Vamos lá. Então, se a pessoa fala, ah, quero saber sobre tudo, ah, quero conhecer, quero entender, preciso de todos os produtos, o que é que você vai falar? Então, hoje eu queria falar com você a respeito de um específico. E aí você dá três, quatro características do produto. Você vai falar sobre a promessa, tá? Tá? E você vai fazer perguntas, você não vai explicar o produto, tá, gente? São perguntas simples. Ah, legal. Então você me responderia algumas perguntas? Aí ela vai dizer sim ou não. Normalmente ela diz sim, porque como ela já começou a falar com você, ela vai ser simpática e ela vai dizer que sim, né? Dificilmente a pessoa vai dizer não. Você tem a preocupação com o seu envelhecimento da pele, com a parte de fotoproteção, né? Quais são os principais benefícios do Nara Lux? Você tem que saber para você entender o perfil da pessoa e fazer as perguntas relacionadas àquilo, né? Então, por exemplo, ó, hidratação da pele. Isso, nessa época do ano, é muito comum as pessoas sentirem a pele desidratada. Pessoas que estão na menopausa. Grande problema das pessoas na menopausa é a hidratação da pele. A pele fica extremamente ressecada. Flacidez, né? A flacidez é outra questão também muito questionada. Rugas nem se fala, né? Dependendo da idade, você pode falar a respeito. Se a pessoa já é mais velha,
você já pergunta se ela previne de alguma forma, não o que é que ela faz com as rugas dela, porque você vai chamar ela de enrugada, mas você costuma se preocupar com a prevenção das marcas de expressão? Marcas de expressão e não rugas. É óbvio que se você tem intimidade, você pode falar, escuta, como é que você está fazendo? Você faz botox, né? Você vai fazendo perguntas, tá? Agora, a questão do fotoenvelhecimento nessa época é muito bacana, porque a gente pode trabalhar a questão do licopeno e da luteína, que são os principais ativos que tem e que vão ajudar. Além disso, também tem a questão da manutenção das articulações. Porque no caso do Lux, ele preenche, né? O silício orgânico é um grande aliado aí do preenchimento do líquido das articulações, tá? Então, o silício orgânico e o ácido hialurônico são os responsáveis biologicamente por manter e lubrificar o nosso organismo. Então, isso vai no joelho, na pele. O verisol, ele cuida das fibras. E o ácido hialurônico, o preenchimento. Por isso que ele faz um efeito tão rápido na pele. A gente sente, não sei se vocês usam, mas eu sinto assim, se eu fico. Às vezes eu fico 1, 2 meses sem usar, quando eu uso em uma semana, minha pele já é outra. É outra, é impressionante. A elasticidade, a luminosidade, é tudo completamente diferente. Então, aquela foto que eu postei nos grupos essa semana, né? Acho que foi ontem, anteontem, é real. Se a pessoa tá lá toda detonada, com a pele toda detonada, ela usa só o Lux, ela já vai ter uma melhora absurda. A Janaína mesmo que tá aqui, né, Jana? Ela começou usando o chocolate. O chocolate fez uma diferença na pele dela, que ela ficou em choque quando ela viu a diferença da pele dela. E foi por conta do chocolate que ela passou a trabalhar com a marca. Então, se a gente souber entregar a promessa para a pessoa, tem que esperar ver se aquilo faz sentido para a pessoa, tá? Então, você entregou a promessa. Alguns desses itens aí você fez perguntas a respeito. Você não vai falar sobre todos. Você vai escolher 2, 3 para fazer perguntas e vai esperar a resposta dela. Quando ela te responder, você vai dar continuidade, tá? Ou você vai mostrar resultado, ou você vai falar a respeito. Inclusive, uma das meninas da equipe da Jana questionou sobre isso, né? Falou: as pessoas, eu posto no Instagram, posto nos stories, as pessoas vêm me perguntar quanto custa, porque o Nara é famoso já, o Nara já é conhecido. As pessoas já sabem da importância de tomar colágeno, só que elas não têm conhecimento para que serve o colágeno. Elas só sabem que é bom para a pele, mas elas não sabem exatamente por quê, como, quais são as diferenças. Elas não têm esse conhecimento e tudo bem, porque elas não têm que ter mesmo. A gente também era ignorante, até muitos ainda são, né? Ignorância não significa ser burro, ignorância significa não ter o conhecimento adequado para aquilo que você precisa. É só isso. E tudo bem, né? Então, quando a pessoa vem com uma pergunta querendo ter o resultado, mas sem saber para que ela quer aquele resultado, só porque ela ouviu falar, a gente precisa fazer perguntas. Então, se você começa a sua sondagem e a pessoa logo de cara pergunta quanto custa, qual o valor, você não pode responder, gente. Aí é que está o segredo. Respondeu, perdeu o cliente. Por quê? Porque você não sabe para que ele quer o produto. Então você tem que fazer perguntas. Ah, que legal que você se interessou. Faz um elogio, entendeu? Realmente esses produtos estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Faz uma observação. Qual finalidade você pensa em usar o colágeno? Para qual finalidade? Aí ela vai te entregar aquilo que ela sabe. Ela vai dizer assim: ah, porque eu ouvi falar que é bom. Ah,
Legal. Você sabe que existem vários tipos de colágeno. Você vai ajudando ela a pensar para que ela quer. Aí ela vai dizer assim: Ah, não sabia. Achei que colágeno era tudo igual. A gente não ouve isso o tempo todo? Não, colágeno tem várias questões muito importantes. Por exemplo, aí você dá um exemplo de acordo com aquilo que você começou a sondagem, né? Então você vai exemplificar. Eu vou entrar no tangerina. O hidrolisado, ele existem muitos no mercado. Então você já vai cortando as objeções, explicando a diferença do nosso, entendeu? Então a técnica de você eliminar as objeções, explicando quais são os benefícios do nosso, adianta o seu processo de negação da pessoa do produto. Você vai criando valor e mostrando valor nas suas explicações para ela. Então, vou dar o exemplo do tangerina. O hidrolisado, por exemplo, tem muitos no mercado, né? Hidrolisado é, de fato, um grande diferencial, porque o colágeno in natura, ele tem uma função, que não é a função que a gente trabalha na nossa empresa, que é desinflamar o corpo, é outra coisa. Mas o hidrolisado, ele vai recuperar os tecidos. E aí tem vários tipos de colágeno. O nosso, que é aquele que vai ajudar nas articulações, a recuperar tecidos, artrose, artrite, tendinite, fibromialgia e etc., ele é duplamente hidrolisado, ou seja, ele tem uma partícula muito pequenininha que vai de fato ser absorvida. E não basta só isso, ele tem, além disso, todos os nutrientes necessários para transformar aquela molécula de colágeno em colágeno de fato no seu corpo. Então, a absorção do nosso é de 98%. Você conhece algum? Aí você devolve, você explica, contextualiza, elimina as objeções e faz uma pergunta. Entendeu? Até chegar no preço. Porque quando você explica e faz perguntas, vai chegar uma hora que ela vai dizer, eu quero. Ela não vai nem perguntar o preço. A venda verdadeira é aquela que fala assim, nossa, eu preciso desse colágeno. Aí ela vai perguntar, quanto custa? Mas para isso você tem que saber antes da experiência que ela tem com o que ela está esperando. E aí você tem que ajudá-la a entender que aquilo de fato vai resolver. Porque quando o cliente compra o produto, sabendo do que ele entrega e precisando daquilo que ele entrega, é completamente diferente do que simplesmente ela comprar porque ela achou legal tomar colágeno, entendeu? Então, no caso do Lux, é isso. Quando a pessoa fala assim, tem ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico está na moda. Todo mundo quer tomar o bendito, mas ninguém sabe para que serve o ácido hialurônico, né? Ninguém absolutamente sabe para que serve ácido hialurônico. Aí você vai perguntar, você conhece o ácido hialurônico? Você sabe para que serve? Sabe a diferença do ácido hialurônico e do verisol? Você vai fazer uma pergunta para a pessoa que você sabe que ela não sabe a resposta. Para quê? Para você dar a resposta. Para ela te dizer, não, não sei. Então, posso te explicar? Aí você manda um áudio. Olha, o ácido hialurônico faz o preenchimento através da hidratação da pele, da parte de cartilagem junto com o silício orgânico. Eles junto reúnem as moléculas e fazem a recomposição daquela pele junto com o verisol. O nosso produto, por exemplo, tem as três coisas. Olha que bacana. Então, você vai contando para a pessoa, deixando claro qual é a promessa. É sempre em cima da promessa, de acordo com aquilo que você fez a sondagem e ela devolveu a pergunta. Me explica melhor sobre isso, me fala sobre isso, né? Então você tem que tirar a pergunta da pessoa. Quando a venda é mais trabalhosa, mas você vai vender uma vez só, porque ela vai comprar sempre. Entendem a diferença do simplesmente você
tirar o dinheiro da pessoa e colocar um colágeno e ela tomar de vez em quando ou não tomar, por quê? Porque ela não viu importância naquilo. Ela tem que achar importante que aquilo vai mudar a vida dela. Agora, tem pessoas que não querem mudar nada e não querem mudar a vida delas e não acreditam. Então, não é para elas. Você não gasta seu tempo com quem não quer. Você até pode vender, mas não está com aquela preocupação, entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir abrir, né, essa conexão entre o seu cliente e os nossos produtos, mais você vai vender, mais você vai ter resultado e mais você vai conseguir entregar. Porque a gente sabe, né, aqui melhor do que ninguém, que a gente não tem pobre e rico aqui, né? Não tem nada a ver com poder econômico. Marlene já deu já fez algumas participações aqui, onde ela vende reserve para pessoas da roça. Então não tem nada a ver com poder aquisitivo. Nada, absolutamente nada. Venda, isso é uma coisa muito importante, não tem nada a ver com poder econômico. Venda tem a ver com a promessa que você faz para a pessoa com quem você se relaciona. E essa promessa ter afinidade com a necessidade dela, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar todo domingo, sobre como criar necessidade, como achar as pessoas que precisam daquele nosso produto. Não é uma venda em massa, é uma venda consultiva. Nós somos consultores de anti-envelhecimento, rejuvenescimento. Então, essa também é outra coisa que eu uso muito, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes, que eu falo assim, eu sou especializada em produtos de alta tecnologia de regeneração celular para melhorar a qualidade do nosso organismo. Eu já ajudei milhares de pessoas a melhorarem a sua saúde e as suas condições físicas através dos produtos que a gente comercializa. Então, essa também pode ser uma primeira sondagem. Tem algo no teu corpo, na área de saúde ou na área de bem-estar que te incomoda? É uma pergunta mais aberta. Então, não tem a ver com a promessa, e sim com você abrindo um novo cliente. E eu contei uma vez que eu abri 2 clientes, que uma delas me passou 7 áudios contando tudo que ela tinha no corpo dela. Absolutamente todas. Até da hemorroida ela falou. Entendeu? Eu não falava com a menina há 15 anos, ela entregou lá, abriu o baú, eu falei, uau! Por quê? Porque as pessoas estão carentes, né? E as pessoas não sabem, porque a gente... A verdade é, a internet bombeia a gente, bombardeia a gente de informações a respeito de tudo quanto é produto, de tudo quanto é solução mágica, né? A gente vê aí em todas as redes, eu estava até comentando com a Carol Ribeiro, né, esses dias que eu entrei no site de notícias desses normais, no MSN, que eu vi, fui impactada por uma notícia e abri o site para ler a notícia. Eu fiquei chocada com as publicidades que tem. As mais enganosas do planeta. Vendo 10 toalhas gigantes por R$ 149. Eu falei, não é possível. 10 toalhas gigantes por R$ 149, se uma custa isso. A gente fica, né? Fala, uai, tem alguma coisa estranha nisso. E entrei na publicidade, eles acabavam com a empresa, dizia que a empresa faliu, que a empresa estava não sei o quê. Quantas pessoas não compram essa mentira? E não recebem as 10 toalhas. E esse é o grande problema da internet, porque a internet fica enganando todo mundo e os sites verticais vendem para qualquer um, assim como os marketplaces também. Porque eles não estão preocupados com a idoneidade, porque aquela pessoa pagou, eles entregaram aquela audiência, acabou a relação deles com o cliente. Entendeu? Quem que sai prejudicado? O consumidor. Então,
isso que a gente tem que deixar claro quando a gente fala com o nosso cliente. Que nós somos consultores de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E que a gente tem conhecimento a respeito daquilo que a gente vai entregar para ele, que ele não vai simplesmente dar um clique e comprar um produto. E aí é que está o desafio do cliente fidelidade, que é aquela que eu falei da lição de casa que a gente tem que fazer. Né? Como levar esse valor para o mercado que está tão prostituído, essa é a palavra. E a gente é que tem a obrigação de criar esse valor, porque nós somos os distribuidores, nós somos o dono da marca. A marca é nossa, nós somos sócios dessa marca, é nossa responsabilidade preservá-la, colocar o real valor. Né? Então, aí é que está. Quando a gente consegue entrar em... E como que a gente consegue entrar em contato com essa pessoa? Fazendo perguntas que façam sentido para ela. Então, na abordagem e na sondagem, a gente precisa despertar o interesse dela em falar conosco a respeito daquilo que a gente tem para conversar. Dá mais trabalho? Muito mais trabalho. Mas traz mais resultado? Muito mais resultado. Muito mais resultado. Então, é sobre isso, tá? É sobre como a gente gerar valor naquilo que a gente está querendo entregar, daquilo que a gente está entregando para o nosso cliente e para nós mesmos. Criar valor na nossa compreensão. Então, o que eu recomendo vocês é que estudem a respeito dos produtos. Tem centenas de vídeos, PowerPoints, explicações dentro dos nossos canais falando a respeito do produto. Então, antes de você ir trabalhar um produto, vai estudar sobre ele para você não ter que ficar sendo pega na curva na hora que você vai trabalhar esse produto com o seu público, tá? Tudo bem, se você percebe que ele quer uma outra coisa e você não tem conhecimento, pergunta e a gente ajuda. Que a gente faz isso lá no grupo o tempo todo, né? Dando soluções aí para as pessoas e resultados e tudo mais. Jana, você quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Ah, que desmutou seu... Eu muto aqui, né? Pronto. Muito bom. Dúvidas? Gente, tá um calor aqui em São Paulo. Ah, você está fazendo o milagre da manhã, né, Gorete? Às 5 da manhã, então. Ela me comentou a respeito. Posso fazer um tutorial de perguntas, sim, mas elas são muito abrangentes, viu, Rose? É difícil você... A gente tem vários treinamentos, né, que a gente fala sobre isso, mas é muito difícil as perguntas, porque são perguntas que, com o tempo, você vai tendo a sua forma de perguntar. Isso é muito importante que você desenvolva. Então, não se preocupe nesse começo, né? Porque eu sei que você está há pouco tempo na empresa. Pode errar. Não tem problema errar. É errando que você vai afinando, vendo se você entregou demais, se você entregou de menos na pergunta, se você atropelou o processo, né? E já mandou a oferta antes da pessoa criar o interesse real. Acho que esse é o erro mais comum, né? É a gente, de fato, falar do preço antes do da pessoa se interessar. Você só pode falar do preço quando a pessoa se interessar pelo produto, tá? Combinado? Ok, Ana, obrigada. Imagina. Imagina, mesmo porque você está indo super bem, que eu sei. Então, segue aí o caminho, que você está no caminho certo, viu? Estou tentando. Vou conseguir. E eu vou aproveitar que você está aí e vou falar a respeito daquela pergunta que você me fez ontem às 11 horas da noite. Como sempre, a gente termina trabalhando até um pouquinho mais tarde, aí não tem jeito. Eu te respondi lá, mas eu vou responder aqui também, porque eu acho importante para as pessoas saberem, tá? Algumas plataformas dentro do cliente fidelidade, o que são plataformas? Se é iOS, se é Android, alguns telefones, dependendo
do ano, né? Então, por exemplo, um iPhone 8, ele vai responder às informações técnicas dos plugins que tem dentro da plataforma de fidelidade, diferente de um iPhone 13, de um iPhone 14, tá? Então, ele tem, dentro do processamento de dados, ele vai conseguir acessar coisas diferentes. Como assim? Eu não estou entendendo nada que você está falando. Pois é, não entenda, só saiba que é diferente, tá? Não precisa entender a parte técnica. Só saiba que é diferente. Outra coisa importante é o tipo de internet da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. A Dadinha estava lá na cidade dela, de Barra, que é perto lá de Irecê, na Bahia, e a internet lá é muito ruim, mas muito ruim. É tipo 2G. Então, o que que acontece? Quando ela vai caminhando no Fidelidade, quando ela chega lá no endereço, a internet é tão lenta que ela não consegue nem compreender o que ela escreveu. Cai. Aí ela tem que começar tudo de novo, olha ela aí. Ela tem que começar tudo de novo. Aí ela vai, faz tudo de novo, tá, não sei o quê. Tem telefones da turma dela lá que ela não consegue fazer pelo telefone. Quando ela clica no shop.junesglobal.com/dadinha, já entra em inglês. Aí ela põe lá Brasil, português, tal, não sei o quê, pá. Quando ela faz a primeira, entra em inglês de novo. É a internet da pessoa. É o plugin do telefone da plataforma, entendeu? Qual é a solução? Continuar ou mudar de plataforma. Ir para um computador, né? Ir para um outro sistema operacional, entendeu? Ô, Ana, Ana, Oi, tadinha. então, no caso do iPhone, eles não vai, a gente não vai conseguir mesmo fazer por eles, pelo telefone. Vai, eu tenho iPhone. Então, e como que o meu, ele vai para a loja e não vai para a loja local? É porque você tem que mudar. Porque aí o que acontece também tem uma coisa que é assim. Quando você faz pelo seu, então, por exemplo, você usa o seu telefone para entrar no seu negócio, no seu escritório virtual, não usa? Uso também. Usa também. Então, quando você vai fazer um novo cadastro, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar lá no seu site, pela internet, tá? Não pelo JOffice, pela internet. Entra pela internet, vai lá e dá logoff, Logou. sai do seu site. Aí você fecha aquela aba, abre de novo. Quando você abrir, você vai abrir, vai entrar na forma correta. Por quê? Porque o seu sistema operacional reconhece o teu site se você está dentro dele. Entendeu? Não. Não entendeu. Então, mas só faz isso que eu falei, então. Mesmo sem entender. Tá. É, porque assim, no caso, você já entrou aí, né? Lá Aham. ficou, na barra ficou realmente uns 2 cadastros para terminar, por conta disso. Porque É, no caso do telefone, não finalizava. Então, eu vim para chegar aqui e fazer daqui de casa. então. Olha que Então, assim, loucura, agora, gente. segunda-feira, segunda amanhã é que eu vou fazer esses cadastros de lá, entendeu? É, Então, porque eu tenho que fazer e já entregar tudo pronto. aí você vai entregar. E aí o que que é importante, tá? Para você, quando vai mandar para o cliente, isso também é outra coisa que está dando muita confusão. Você tem que fazer o cadastro pelo shop.dionesglobal.com/, o seu site. E quando você for entregar a senha e o login e a senha para a pessoa, para ela entrar na compra, ela tem que entrar no shop.dionesglobal.com. Aí ela Ah, vai isso, lá entrar e pôr o login e a senha dela. Porque se ela for tentar, se você passar para ela, que esse é um erro que muitos estão cometendo, não é o nosso site de distribuidor. Ela não vai ter um site de distribuidor. Ela vai ter um login dentro da loja de Uness, mas tá? aí eu já acertei. Essa Não, parte você eu aí eu já sei. acertei. É, eu Já sei. acertei já. Você eu sei E que você aí já já está acertou. tudo ok. Tá Ótimo. bom.
Mas aí a Ana, aconteceu isso com a Ana Rose ontem, e é isso que eu quero enfatizar. Já vou te chamar, tá, Flávia? Só um minutinho, só para eu finalizar essa questão. Então, ela andou, conseguiu, entrou no cadastro, colocou todos os nomes, colocou tudo não sei o quê. Só que na hora que ela está na forma de pagamento, cada dia aconteceu isso também. É por isso que eu sei, né? Cada dia aconteceu tudo. A Dadinha foi o meu grande laboratório aqui. Na hora que vai para a forma de pagamento, só consegue digitar o cartão se coloca desejo gravar essas informações no Smart Delivery. Se você não clicar no Smart Delivery na hora do pagamento, você não consegue colocar os dados do cartão. Então, lá no grupo de diretoria, a gente discute muito sobre isso e eles disseram e garantiram que você pode clicar nesse botão, dá andamento, cadastra a pessoa. Cadastrou? Na mesma hora você vai lá com ela ou sem ela, né? Dependendo de se é você que está fazendo ou se é a pessoa que está fazendo, você vai orientá-la a entrar na conta dela e retirar o produto do Smart Delivery. Ela vai entrar lá na gestão de Smart Delivery, como a gente faz no nosso, tá? Entra no Smart Delivery, tira o produto, exclui o produto do carrinho. Tirou o produto do carrinho, vai lá no nome dela, informações financeiras e tira o cartão. Mas ela só consegue tirar o cartão depois que ela tirar o produto, tá? Entendeu? Entenderam? Entendi, Ana. Foi um direto meu que estava cadastrando. E hoje ele tem mais 2 cadastros para fazer. Então, porque Aí se eu tô orientar orientando ele. direitinho, não vai dar confusão. Aí tem uma outra Pronto. forma da gente ver se o cliente que a gente cadastrou está no Smart Delivery ou não. Então é importante perguntar se ele se cadastrou sozinho. É importante que depois que ele se cadastrou, você olhe no seu escritório virtual para ver. Eu vou postar no grupo, tem uma aba lá que você consegue enxergar, tá? Mesmo na genealogia, se você clicar na genealogia, ele vai aparecer lá na genealogia. E se ele estiver no Smart Delivery, aparece tipo um envelopinho aberto, assim. Então, isso significa que ele está no Smart Delivery. Você precisa orientá-lo, senão vai cair no mês seguinte. Entendeu? Então, você precisa olhar se ele se cadastrou no Smart Delivery ou não, porque a pessoa que é cliente não tem noção do que é uma coisa, do que é outra, pode se atrapalhar e depois pode vir ficar bravo com você se ele se cadastrou no Smart Delivery sem querer, porque muitos distribuidores fazem isso e ficam bravos, imagina o cliente, né? Então, nesse primeiro momento, pensa que nossos clientes estão frágeis, eles estão aprendendo. Nós temos que cuidar deles. Tá? Entenderam? Fala, Nandinha. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Uma Tá onde dúvida que eu hoje? fiquei ao longo. Acabei de chegar, estou aqui em Congonhas. Ah, que coisa boa. Estou chegando em Bem-vinda. casa. Bem-vinda. Obrigada, tá calor mesmo, bem que você falou. Foi uma dúvida que apareceu aqui, e eu fazendo esse trabalho aí do Na Área Luz, e aí apareceu novamente. O cliente cadastrado, ele pode parcelar a compra? Acima de R$ 300, ele pode parcelar normal. Ah, ótimo. Sempre acima de Tá, R$ 300, como é no nosso, tá? E ele tem o sistema de certo. pagamento também normal, que são PayPal, Credit Card, são os mesmos sistemas que o nosso. Ele só não tem balcão de Ah, maravilha. pagamento, tá? Ah, ótimo. Ah, perfeito. E ele também tem a opção de retirar lá na sede, né? Como antes. Também tem sim. Tá, Pode retirar tá no bom. Rio e em São Paulo. Ah, maravilha. Obrigada, Ana. Imagina. E aí, turma, mais dúvidas? A Flávia queria fazer uma pergunta. Cadê a Flávia? Caiu, será? Não estou vendo ela mais aqui. Era Nanda, tava com o nome de Eu entrei Flávia. sem querer com o ID da minha irmã. Quando você Ah! falou Flávia, aí eu, ué. Aí eu mudei. Obrigada. Tá bom. Beijo, bom descanso. Obrigada, um beijo.
Vamos lá, mais alguém com alguma pergunta? Fala, Jana. Eu perdi um pouquinho, que eu estava dando uma postagem, mas sobre entrar para comprar de novo. É direto no shopping, né? É Não é no... shop.junesglobal.com, aí ela vai colocar entrar, coloca o login dela e a senha. Aí ela entra na loja dela, no ambiente dela. É legal até depois que você cadastrar a pessoa, você mostrar para ela lá a premiação, sabe? Aquela primeira aba que está lá, Rewards, que são a premiação, ela vai ver o acompanhamento, quantos pontos ela já fez, quantos pontos para ela ganhar brindes. É legal a gente mostrar a plataforma para a pessoa. Porque se a Os gente que eu fiz propor. até agora foi tudo no supetão, na correria, mas depois eu vou voltar. Para fazer o follow-up é legal, porque ela vê a possibilidade dela ganhar coisas, ganhar brindes, ganhar produtos e fazer esse acompanhamento ela mesma, entendeu? É um site bem legal. Esses que eu fiz até agora foram mais por conta do valor mesmo, Isso. né? Mas é isso, porque ela vai receber e-mails com promoções, ela vai receber comunicação da Junessa a respeito. Que vai começar agora essa comunicação. Então não precisa colocar o URL, é só o shopping. Não tem URL, eles não têm URL. Eles não têm um site, eles estão dentro da loja, da tua loja, entendeu? Eles não têm um site como a gente. Eles não são distribuidores, eles são compradores, são clientes. Entendi. Entendeu? Todo mundo faz, por isso que eu falei. Foi justamente por isso que eu falei. Todo mundo confunde, porque a gente está habituado a colocar ele como associado e ter ele dentro do, né? Ele está na nossa árvore, ele está na nossa genealogia, mas como cliente, não como distribuidor. Fala, Helenir. Bom dia. Diga de onde você é, Helenir, porque a Janaína todo mundo conhece, mas a Helenir... Janaína, o Beto, todo mundo conhece, né, Beto? O Beto tá quietinho hoje. Ainda, por Tá enquanto. mudo, Elenir? Peraí, Helenir, precisa destravar o seu microfone. Isso, Perdão, gente, perdão. Destravei a câmera, destravei o microfone. vamos Sou lá. Helenir de Brito, aqui da região do Cariri, no Crato, né? Sou do time da Ania e do Lucas. Muito bom, seja bem-vinda. E, não. Aconteceu comigo essa semana, eu fui fazer o cadastro do cliente, ele estava no celular, né? Ele estava comigo, a sorte é que estávamos juntos, né? Eu estava diante do computador. E ele estava fazendo no celular. E aí ele queria o MENAP, né? E aí, como não tinha individual, ele foi comprar o combo. No Aham. computador, a gente via o combo. Lá no celular dele, ele não conseguia ver o combo. O combo do MENAP com Naara abacaxi, né? Então, ele não conseguiu concluir o cadastro dele pelo celular dele. Eu digo, não, então vamos abrir aqui rapidinho. Eu estava com o e-mail aberto, com o WhatsApp, abri o link, né, que eu tinha mandado para ele e a gente concluiu o cadastro ali juntos. Ele fez a compra e tal. Mas aconteceu isso, que no celular ele não conseguia visualizar o mesmo fundo que a gente estava visualizando no computador. Então, na verdade, o Menap acabou, né? Tá sem Menap na loja. Uhum, Multivitamínico. Foi você, uhum, inclusive, uhum. que me perguntou, eu fui ver, tá sem Menap individual, Foi, né? Inclusive, aquele foi. combo que tinha compra 5 e ganha 5 também saiu, porque Pois acabou. é. Mas, como tudo é feito por demanda, né? Como é que funciona? Só para vocês entenderem, tá? É importante a gente que trabalha com venda saber sobre isso. Existe um negócio dentro do. Existe um indicador, essa é a palavra, dentro dos negócios de marketing e de venda, que chama SQU. SQU é aquele grupo, aquele produto tem um código. E aquele código dentro do estoque tem uma referência. Então, quando acaba aquele produto, aquele código é eliminado do sistema, entendeu? Ele é eliminado do sistema. Quando aquele produto acaba, o computador avisa e o código sai do sistema. Então, pode ser um produto individual, tem um SKU, como pode ser um grupo de produtos, que são os combos, ele tem um SKU específico, tá?
Então, por que que às vezes acaba o produto individual e não acaba no combo? Porque o estoque entende que aquele estoque que ele guardou para a venda de combos ainda tem, mas no individual não tem. Então, ele não consegue tirar do combo e jogar para o individual, porque a gente não tem esse... Entenderam, né? Essa parte, entenderam? Tudo bem. Não, de boa, isso aí. Então, aí é só para vocês entenderem a mecânica técnica. O que acontece é que algumas tecnologias se conectam de uma forma e outras de outra. Então, é aquilo que eu falei do bendito do iPhone, do Android, né, do Samsung, do Motorola, enfim. Cada sistema vai entrar em contato de uma forma. Então, muitas vezes, você não consegue acionar uma pasta específica por conta da tecnologia. Isso é um problema de TI. A gente conhece esse problema. A gente reportou esse problema, mas ainda precisamos de um pouco de paciência para que ele seja sanado, tá? Como caiu esse caminhão, né, de novas necessidades dentro do nosso TI lá nos Estados Unidos, eles estão trabalhando para fazer, né, a Lúcia aqui, a Val, que trabalham com essa parte de tecnologia, sabem muito bem o quanto é difícil, porque um códigozinho gerado errado pode causar um problema enorme para a gente. Então, eles têm que fazer uma série de testes antes, de fato, de implementar qualquer tecnologia para conversar com as outras tecnologias, porque, por mais que pareça ridículo para a gente, são tecnologias completamente diferentes de uma plataforma para outra. Estou certa, meninas? Estou falando bobagem. Sim, sim. E aí é importante, né, Ana, assim, o que é importante a gente estar, de fato, partilhando essas questões, é porque às vezes a gente perde um cliente por não ter orientado, né? O cliente está lá tentando, eu não estou conseguindo. Pronto, e aí se você deixar para lá, se você não ajudar, você vai perder aquele cadastro realmente, você vai perder É, aquele cliente. e para a gente dar como justificativa, o que eu costumo falar para a nossa turma é o seguinte: você sabe que o nosso site é internacional, né? Então, a gente tem aí uma série de questões de tecnologia que estão sendo resolvidas. Então, de fato, a nossa tecnologia não conversa com... A gente é meio tupiniquim, você pode fazer uma brincadeira, né? A gente ainda é meio tupiniquim, a nossa tecnologia ainda não conversa, imagina, com a super tecnologia da NASA que a gente tem lá nos Estados Unidos. Você pode fazer uma brincadeira assim, para não diminuir o telefone da pessoa, né? Dizer que ela tem um telefone ruim, porque não é isso, não tem nada a ver com isso. E sim com as diversas plataformas globais e que essa questão de tecnologia acontece mesmo. Aí a pessoa se sente confortável e você consegue fazer, tá? E assim, na situação foi até bom para mim, né? Porque ele queria só o MENAP. E aí, quando a gente olhou, eu disse, nossa, não tem o MENAP. Eu digo, não tem o MENAP. Espera que eu vou perguntar agora para a minha diretoria, por que que o MENAP não está aqui? E ele foi vendo, ele perguntando, né? E aí, É. quando eu entrei no computador, eu digo, mas tem esse combo aqui, ó, que tem o MENAP, o Narabacaxi e o rendimento, para você vai ser ótimo, tal e tal. Aí ele disse, pois eu vou fazer pelo celular. Quando ele entrou no celular, que ele não viu, ele não tem mais aqui não, esse mesmo aí. Eu disse, nossa, pois então tu faz logo por aqui, que senão vai acabar aqui também, tu vai ficar sem nada. Aí de imediato, sabe, ele nem pensou duas vezes, já fez o pedido do combo e tudo, pronto. Então, assim, eu reverti a situação no momento, né, ao meu favor, mas Uhum. assim, graças que eu estava do lado dele, né, porque se não tivesse, talvez eu tivesse perdido ele nesse minuto. É sensacional, parabéns, viu? Obrigada pela Obrigada. contribuição. Sanai, Obrigada também. Um abraço. pode falar, mas só me dá um minuto que eu preciso ouvir um áudio aqui, eu já volto. Mas se você quiser falar aí, pode falar já, tá? Bom dia, pessoal. É a Sanai falando aqui, atualmente no Rio Grande do Sul. Eu queria só contribuir em a questão de entrada, a cliente está entrando dentro do site que a gente configurou para ela, dá para entrar da mesma forma que a gente faz quando a gente entra no login, porque o sistema reconhece que ela é um cliente preferencial e vai abrir para ela o shopping. Então, não sei se facilita aí para vocês, né? Em vez de digitar lá em cima Shop Global, pode ser só de Unes.global, como a gente costuma fazer para entrar dentro do nosso próprio JOffice, tá? Aí você consegue digitar, colocar lá o login criado para ela e a senha criada para ela e vai entrar dentro da loja de compra dela. Tá bom? Seria isso.
Oi, Ana. Oi, quem está Já falando? falei, Ah, sim, eu vi que você tá? falou, eu só não É, ouvi o que você falou, mas está tudo bem. né? Porque o que que eu comentei aqui, Ana? Que você falou que teria que entrar no Shopping Global, mas não, porque eu tenho uma cliente que eu cadastrei como fidelidade, ela sempre me manda por Pix e eu que fiz o cadastro para ela aqui. Então, eu paguei e fiz tudo. Eu que criei a login e senha para ela com fidelidade, no caso. Então, eu vou fazendo vários testes aqui. E quando você coloca lá de Honest Global, quando você for entrar no seu Day Office, se você colocar o login e a senha do Fidelidade cadastrado, ele vai entrar automaticamente no site do shopping. Então, não Entendi. sei se facilita, não precisa digitar lá shop de Honesto Global. É a mesma Na forma de verdade, eu falei entrar e ele isso. reconhece. Eu falei isso porque alguns fizeram isso e quando coloca o login e a senha não entra. Às vezes é porque está errado. Ou às vezes é a tecnologia, que é isso que eu falei, entendeu? É, porque eu tenho feito isso com o dela, né? Porque eu tô com o login e a senha dela. Porque ela vai comprar agora só o mês que vem, mas ela sempre me manda por Pix e eu pago e mando para ela. Entendi. Não, E eu tenho feito eu falei essa história do shopping global, o Sanai, porque a gente precisa criar uma cultura. E quando a gente cria uma cultura, a probabilidade da gente ter um problema, que a pessoa vai cadastrar, o que que vai acontecer? Se ela entrar no junesglobal.com, muitos aconteceram isso, por isso que eu falei, entendeu? Entra lá no link da pessoa, faça parte, aí vai lá, e se cadastra como associado. Então, se a entendi. gente passa o link do shop.junesglobal.com, a gente tem a garantia de que ela vai se cadastrar como cliente. Ah, sim. É que eu É tenho usado muito por isso que eu, o customer. não, eu sei, mas dentro dessa live eu quero deixar muito a gente falando na mesma tecla de falar de shop.junesglobal.com, para a gente criar uma Por conta da cultura. fidelidade, né? Porque se a gente vai falar assim, aconteceram 3 vezes, só nos últimos 2 dias, da pessoa passar o Ah, site dela e a pessoa não entrar no produto. Ela fala assim: cadastre-se agora, né? Junte-se a nós. E ela entra no Junte-se a nós e ela se cadastra como consumidor, como associado, e aí perde tudo, entendeu? Aí atrapalha tudo, entendi. porque aí a pessoa se cadastra, começa o cadastro, prende o CPF, é uma confusão danada. Então, por isso que eu Aham. estou querendo criar a cultura da gente passar o shop.junesglobal.com, porque assim a gente cria uma cultura de compra e do local adequado para ela comprar, para ela entrar, para ela circular e a gente diferenciar as duas plataformas. Não que elas não se Entendi. conversem, mas é mais uma questão de Aham. cultura mesmo, tá? Mas eu Ok. agradeço aí o seu esclarecimento. Mesmo porque o que eu falei, Sanay, é que a pessoa coloca, que aconteceu muito, é da pessoa cadastrar a pessoa como cliente, e aí ela manda o site para a pessoa. Então, ela Aham. manda lá, sei lá, flaviasoares.junesglobal.com. A pessoa entra no Flávia Soares e não consegue entrar porque não existe o Flávia Soares como distribuidor, entendeu? Então, para a gente Porque, não assim, criar essa confusão, a gente passa aham. sempre shop.junesglobal.com, manda o login e a senha para a pessoa vai entrar nesse ambiente de loja e vai colocar lá o login e a senha dela, tá tudo certo. Porque a ideia Porque não eu é a gente acho, fazer pelo cliente, sim o cliente sim, fazer sozinho, tá? é assim, que eu acho importante que nós, distribuidores, saibamos as várias possibilidades, porque a gente consegue ajudar o cliente, né? E Isso. quando eu mando para ela comprar, para não ter essa confusão do shopping, dentro do nosso próprio site, no nosso próprio site de compra, ele tem ali o Customer Rewards. E se você abre nele e marca o link já naquele vídeo do cliente fidelidade, embaixo ele já consegue entrar e cadastrar. Aí já vai direto para o shopping. É por Exato. isso, Dá para criar o tá link, bom? sim. Verdade, é isso É. aí. Muito bom. Gente, então, acho que a gente falou bastante hoje, né? Quero ver aí quem vai fazer a lição de casa. Tem que fazer hoje, né? Do Nara Lux, se você quiser ganhar os R$ 980. Tá precisando de R$ 980? R$ 980 ajudaria alguma coisa aí na vida de alguém?
Você ajudaria? Vamos ver se tem a figurinha, se tem dinheirinho? Vamos ver se tem dinheirinho aqui? Tem. Vamos pôr um dinheirinho aí, ó, para atrair. Cadê o dinheirinho aqui? Deixa eu achar o dinheirinho. Aí, nossa, a Tânia é rápida, o dinheirinho já estava na mão. Essa Tânia vai ganhar muito dinheiro. Eu tô aqui procurando dinheirinho ainda. Vamos ver aqui. Dinheiro. Não aparece para mim o dinheiro. Oh, meu Deus. Em inglês, Ana, em inglês, money. Money, money. Ah, aqui. Ah, obrigada. Então vamos tirar foto com o dinheirinho? Vamos? Vou virar aqui para ficar melhor a foto. Atenção, abram a câmera, todo mundo com o dinheirinho. Ih, o meu dinheirinho saiu, não pode cair o dinheirinho não, tem que estar o dinheirinho aqui, cadê? Dinheirinho. É isso aí, turma. Então eu vou lançar o link lá no grupo, tá? Da reunião de amanhã, às 19 horas. Quem estiver a fim de performar e fazer muitos clientes fidelidade, amanhã é o dia da gente falar especificamente sobre técnica. Vão ser toda segunda-feira às 19 horas, então já bloqueia aí na tua agenda. E aí vai ter lição de casa, vai ter tudo direitinho para a gente poder, de fato, performar. Tá bom? Um bom domingo para todos. Deus abençoe aí. Um domingo em paz, com muita tranquilidade com seus bem-amados. Vamos curtir, vamos vender muito na Aralux, tá? A meta é vender 5 na Aralux, R$ 980 no seu bolso. E aí, semana que vem, você me conta se você conseguiu. Combinado? Beijo a todos, bom final de semana, fiquem com Deus.